7h13, confirmando 7h13, a nutricionista caicoense Cláudia Helena participou na última semana do Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, considerado o maior e mais importante evento de cardiologia da América Latina. Realizado anualmente na capital paulista, o Congresso reúne especialistas de todo o Brasil e do exterior para debater os principais avanços e desafios da cardiologia moderna, com foco especial na prática clínica. Durante os 3 dias de evento, Cláudia Helena integrou o simpósio de nutrição, um espaço dedicado à atualização científica e à discussão de temas fundamentais para a saúde cardiovascular. Entre os assuntos abordados estiveram a assistência nutricional do idoso, dietas anti-inflamatórias, cuidados com gestantes cardiopatas, adolescentes com predisposição a doenças cardiovasculares e ainda oficinas práticas sobre como transformar guias alimentares em refeições cardioprotetoras. A nutricionista destaca agora aqui no nosso programa a importância da prevenção e do cuidado nutricional na luta contra as doenças cardiovasculares. Doutora Cláudia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes também. É um prazer estar aqui, como sempre. Como é que foi participar, representar aqui o Seridó, o nosso estado também, né, no Congresso da Sociedade de Cardiologia de São Paulo? Marcos, sempre um prazer muito grande e uma gratificação participar, né? Ter a condição de ir, porque é um congresso, né, que está dentro da minha área, né? É o meu dia a dia. Então, esses temas, né, que foram abordados, esse ano especialmente, foi muito assertivo, né? Mas a gente chega àquela velha conclusão, né? Se descobre mais mecanismos, se entende melhor toda a parte, né, prática da doença cardiovascular. Vários estudos, a gente entra em contato num congresso desse com vários estudos, né, meta-análises, que é onde a gente se baseia, é o que a gente é onde a gente tem que se basear, né? Não é em achismos, é realmente em estudos científicos comprovados, né, com validações, com níveis de evidência, né, que é realmente o que a gente trabalha, é nessa linha. E o que a gente vê é isso, que mais estudos, né, só que a gente migra, que o ponto principal é o quê? Está acontecendo, as coisas continuam acontecendo, as mortes continuam acontecendo e até aumentando, né, por doenças cardiovasculares. Isso devido a quê? Principalmente obesidade, né? Hipertensão, as doenças crônico-degenerativas, obesidade, hipertensão, dislipidemias como colesterol alto, LDL alto, que é o colesterol ruim, o HDL baixo, que é o colesterol bom, né? Hipertensão, como eu já falei, triglicerídeos altos. O que mais mata, Marcos, são doenças cardiovasculares devido a essas questões das doenças crônicas, né? E por quê? Principalmente erros alimentares, né? Então, vimos vários temas, como você falou aí, essa questão do idoso, que a gente, né, está vendo que o que é que vai acontecer, Marcos, na próxima década, a gente vai mudar, né? A nossa densidade demográfica vai mudar. Aquela pirâmide onde a base eram crianças e adolescentes e o topo era a idade, né, acima de 60 anos, ela está totalmente modificada e até a próxima década, entre 2035 e 2039, teremos mais idosos do que crianças e adolescentes, né? Então, a preocupação com o idoso é muito grande. Então, eu queria sugerir para a gente dividir, né, esses temas que eu vi com tanta profundidade lá, tantos estudos. Então, a gente deixar um dia só para a gente ver essa parte do idoso, né, que é tão importante. Então, hoje eu vou me atentar mais para a parte da obesidade em si. Né? O que é que você acha? A gente pode fazer essa Vamos lá então, né? Essa questão divisão. E assim, e interessante, pode até ser uma pergunta talvez bem provocativa, mas a gente sabe que a alimentação é vida, mas, por exemplo, comer mal mata também? Mata? A qualidade alimentar é o que mais mata. É o que mais mata.
a gente precisa ter, né, qualidade e quantidade controladas. Então, hoje já se propõe um novo guia alimentar com uma divisão, não mais aquela pirâmide, né? Então, hoje se divide assim, alimentos processados, alimentos ultraprocessados, né? Alimentos caseiros. Então, são 4 divisões básicas hoje em dia. Que a gente deve se deter mais aqui, alimentos mais naturais, in natura. Né? Fala nisso, Marcos, a gente tem um guia alimentar brasileiro, que inclusive foi o primeiro do mundo, né? Onde a gente pode acessar pelo Ministério da Saúde, certo? Tem lá, a gente pode baixar, qualquer pessoa pode entrar no site do Ministério da Saúde e ter acesso a esse guia, né? Que é onde a gente se baseia para nós, nutricionistas, enfim, médicos que compõem a equipe multiprofissional, principalmente o nutricionista, né, que está mais voltado para isso, onde a gente tem a nossa base alimentar. Né? Então, várias coisas eles viram, mas não só o aumento do número de ultraprocessados, que a gente sabe, né, que a indústria de alimentos foi um tema discutido também, né, a indústria de alimentos é bilionária, então ela está em todo lugar. E onde é que fica aquela agricultura familiar, né? Com as frutas, com as verduras, fica realmente em segundo plano. Nós nós fizemos uma palestra lá em Natal, na escola da minha filha, para os alunos do pré-vestibular. Então, a gente se preparou, né, para essa palestra e a gente estava vendo, inclusive com eles lá na hora, o que é que aparece nas redes sociais quando eles abrem. Né? São frutas, propagandas de frutas e verduras ou propaganda de fast foods, né? De alimentos que tem muito, né, poder aquisitivo para estar ali naquela rede social fazendo a propaganda. Né? Então, assim, nós temos também, Marcos, que tomar essa responsabilidade para nós. Né? Tanto com os nossos adolescentes, como com os nossos idosos que estão ao nosso alcance, como com nós mesmos, né? Que cuidamos. Então, nós de meia idade, a gente precisa também tomar essa responsabilidade para a gente, certo? Então, essa indústria ela vai continuar fazendo a parte dela. Né? Ela quer divulgar, né? Que é divulgar e que é vender bastante, porque o marketing, ele é ofensivo, né? Nesse segmento. E aí a nossa agricultura familiar, com fruta, verdura, fica em segundo plano. E aí, às vezes, eles nem conhecem o alimento, né? Tem estudos que falam, né, que a criança, não sei se você já viu, Marcos, tem vídeos, inclusive, mostrando em algumas séries, né? A criança mostra uma couve-flor, uma alface, a criança não sabe o que é, ela chuta, né? Uma fruta, um abacate, a criança vê verde e faz, isso é uma alface, né? Não conhece os próprios alimentos, né, naturais. Então, a gente precisa também chamar a responsabilidade para a gente. Sabe qual é a média do consumo de fruta, né, no Brasil? Meia porção de fruta por dia, né? Enquanto a gente deveria consumir de 3 a 4 porções de frutas por dia. Qualquer tá? fruta? Qualquer fruta. Se você tiver alguma condição especial, descompensada, por exemplo, um diabetes descompensado, existem frutas que elas são mais pobres em carboidratos. É bom lembrar que toda fruta tem o açúcar dela, que é a frutose, tá? A frutose, ela existe em todas as frutas, só que em algumas em maior quantidade e outras em menor quantidade, tá? Então, se você tem uma condição especial, há uma restrição de algumas frutas, né, para aquela condição, naquele momento. Não é que você não possa, né, comer muito mais. Por exemplo, a banana. Muita gente chega no consultório sem comer banana. Tirei a banana, né, que eu sei que ela faz mal para diabetes, por exemplo, tipo 2, que é uma condição que aparece muito, né, para a gente hoje em dia no adulto. Então, tira logo a banana. Mas aí ela come a pizza, ela come o hambúrguer, né? Então, assim, a gente precisa ver, poxa, por que a gente está condenando a fruta e está comendo outras coisas? Né? Então, para essa responsabilidade que a gente precisa olhar com mais cuidado, tá? Porque, como eu falei, né, as mortes triplicaram por doenças e, assim, ainda é um quadro assustador. Nada ultrapassa, né? E a questão da hipertensão também. Então, quando vai se ver essas mortes, a principal causa
é a hipertensão ainda, né? A hipertensão também que leva as pessoas a fazer a diálise. Então, aquelas pessoas que estão ali fazendo, né, aquele tratamento tão difícil, né? Vamos dizer assim, tão desafiador, né? Ali tem pessoas com complicações renais, muitas vezes, né? A maioria, 50%, um pouco mais, devido à hipertensão. Né? Então, assim, precisamos ter esse olhar, né, para a pressão, que é ainda, Marcos, é impressionante como as pessoas ainda evitam a medicação, sabe? Não, minha pressão está 14 por 9, mas é o meu normal. Eu disse, aí às vezes eu falo, numa academia, num encontro, né, casual, algumas pessoas sempre falam, então eu falo, você já procurou um cardiologista, já fez algum check-up? Não, é porque esse é o meu normal. Então, assim, primeiro precisa saber, né, se aquilo é o seu normal mesmo, se o profissional que lhe atendeu sabe o que está falando, né, para poder. E, assim, muita gente, aqui a gente ainda tem muito essa questão da medicação, né, daquele, vamos dizer assim, né, aquela rejeição. Então, gente, eu digo, a gente precisa dar graças a Deus que existem as medicações para ajudar, né, no tratamento. Claro que tem medicações que não precisam ficar para sempre, né, mas elas existem para ajudar como coadjuvante, né, do tratamento. E aí você unindo a reeducação alimentar, né, o equilíbrio alimentar, que ainda é uma coisa bastante difícil, né, mas a gente luta até o fim por isso, né, para que as pessoas entendam, para que as pessoas aprendam a se alimentar, que é a grande saída, gente. Podem confiar, é a grande saída. E aí a gente precisa realmente ter esse apoio. Muitas pessoas precisam, né, da medicação. Como eu já falei aqui, por exemplo, tem pessoas que precisam até de 3 medicações para controlar a hipertensão, né? E quando conseguem controlar, reduzir a obesidade, né? Entrar com o exercício físico, que muitas pessoas ainda não fazem. Gente, não tem saída, né? A gente precisa fazer. Até quem tem condições especiais, questões de até mesmo físicas, né? Limitações físicas, como uma perna que não consegue andar, um joelho machucado, tem saída, né? E as pessoas estão lá. Então, quanto mais, né, pessoas, que é a maioria, pessoas que têm condições plenas e não faz, né? Então, assim, é realmente priorizar. Né? E eu vi lá isso e eu gostei muito, né? Porque a gente deve ter como mantra também, né? Sedentarismo é doença. E exercício físico é saúde. Então, a gente precisa colocar aí né, no seu banheiro, na sua geladeira, né? E alimentação também. Né? Então, a alimentação equilibrada, né? A gente precisa começar. Quem ainda não começou, né, precisa começar a fazer rapidamente isso, porque o prognóstico não é bom mesmo. Quem ainda não adquiriu, que tem obesidade, quem não adquiriu esses hábitos, né, realmente o caminho é esse. Adquirir doenças crônico-degenerativas, levando, infelizmente, né, à morte. Cláudia, para que a gente não assustar muitas pessoas que estão em casa nos ouvindo nessa questão, por exemplo, do sedentarismo, né? Tem gente que acha que sair do sedentarismo é caminhar todos os dias. Claro que você vai se empolgando e você quer caminhar todos os dias, né? Mas para quem quer começar do zero, por exemplo, quantas vezes por semana eu posso caminhar para me considerar uma pessoa não sedentária? Marcos, os estudos falam em 3 vezes por semana você começar. No mínimo, né? No mínimo. Eu sempre falo, a semana são 7 dias. Se você fizer 3 vezes, é menos da metade, tá concorda? Ouvindo, Geraldinho? Tá ouvindo atentamente essa declaração aí, né? Então assim, mas a sua pergunta foi para começar, né? E quando você já estiver adaptado, o que é que eu falo? Todos os dias. Porque você se alimenta todos os dias, várias vezes ao dia, né? Você
dorme todos os dias, você faz suas atividades todos os dias. Hoje em dia é muito difícil quem não trabalhe sábado e domingo, né? Porque mesmo que você esteja ali numa conversa, então, você sempre tem algo para fazer. Principalmente quem é autônomo, né? Quem é empreendedor, a gente sempre está fazendo, né, um trabalho. E a gente não se livra. Vai para uma viagem de férias, você sempre está ali, né, sempre relacionando ao seu trabalho, que é, né, a principal coisa que você faz na vida. É isso, realmente, né? Uma das principais. Mas com relação a assustar, Marcos, eu acho que eu vim com essa intenção, viu? De provocar realmente, né? Eu acho que eu vim, porque quando você sai né, de tantos estudos, de tanta realidade, né, onde se descobre cada vez mais mecanismos, né, sobre essas doenças, e você vê que nada mudou, né, que as pessoas estão morrendo mais, eu quero assustar mesmo, para ver se existe aquele impacto, né? Não, eu preciso. E quando a gente olha para o idoso, por exemplo, a sarcopenia, que hoje é uma doença, tem CID, né? Tem código de doença, que é a perda de massa muscular, que leva a outras doenças. Leva a osteopenia, leva a quedas, né? Desequilíbrio. Então, a gente quer envelhecer na próxima década, ter mais idosos, né, do que crianças e adolescentes, mas a gente quer envelhecer bem, sem sarcopenia. Então, quando, por exemplo, eu faço avaliação nutricional com o paciente, e aí eu marco lá, tá aqui, ó, temos isso de massa magra. Sempre que a gente for reavaliar, a gente não pode deixar que essa massa muscular diminua. Vamos reduzir essa gordura. Claro que, às vezes, quando o paciente precisa perder mais de 10% do peso corporal, existe a redução dessa massa muscular, mas é uma redução, né? Vamos dizer assim, possível, que está dentro, né, do percentual de redução. Então, tem pacientes que perdem 60 quilos, por exemplo, né, e perde também, mas não é uma perda exagerada, né? A gente viu também, Marcos, como eu falando, né, de medicação, nós nutricionistas, a gente prescreve alimentos, né? A gente não prescreve medicamentos, isso fica para a parte médica. Porém, nós precisamos saber de todas as medicações que estão envolvidas no processo, né, do indivíduo, para que a gente possa intervir melhor com a alimentação. Existe muita, por exemplo, que a gente chama de biodisponibilidade de alimentos, né? Existe muita intervenção de um nutriente no outro. Às vezes os dois competem para entrar na mesma célula. E existe também interação entre medicamento e nutriente. Então, por isso que a gente precisa saber sobre essas drogas, né, sobre o princípio ativo. E o que se falou bastante, né, em resultados muito positivos foi com relação a essa nova droga, né, esse novo análogo de GLP-1, o que a gente, né, conhece por Mounjaro. O nome dele, né, como é? Não é o princípio ativo, né? É o nome popular do laboratório. Então, esse medicamento, ele está sendo visto, né, como, desde a descoberta, a gente teve uma aula com um professor médico geriatra, que ele falou que, desde a descoberta da insulina, não se descobria um medicamento tão potente, eficaz para reduzir mortes por doenças cardiovasculares. Então, porque ele age em 2 receptores, tá, lá da célula. As outras canetas, elas atuavam em apenas 1. Então, essa é em 2. E esses outros, eles tinham uma resposta do indivíduo muito difícil, porque eles tinham vários efeitos colaterais. Então, daí, né, a grande. Só que aí, em contrapartida, né, perde-se muita massa muscular, porque o emagrecimento é muito rápido. Então, é algo bom, que ainda tem um valor elevadíssimo, né, mas tendo um valor elevado, pode ser que haja uma liberação, né, pelo o Ministério da Saúde para os pacientes que realmente precisam, né? Então, é bom alertar
pessoas que realmente tenham a indicação, e a indicação médica, não é tomar esses medicamentos, né, por livre vontade, livre demanda. Não. Né? Você precisa ter uma indicação, precisa ter uma prescrição, porque tem, né, vários dosagens que tem que tomar, certo? Então, é uma medicação eficaz, sim, mas nada exclui, nada, gente. Nenhuma medicação potente dessa, que está sendo, né, bem colocada aí nos estudos, como redução de morte cardiovascular. Nenhuma medicação dessa exclui a alimentação, né? A dieta própria para aquela condição, porque senão perde-se muito massa magra e, por exemplo, desenvolve uma condição chamada sarcopenia da obesidade, certo? Obesidade sarcopênica é onde a pessoa tem a sarcopenia, que é o quê? A perda de massa muscular e de força, certo? Então, você não tem massa muscular, você perde também a força. Então, é essa perda de massa muscular e de força, né? Ela pode acontecer também não só no idoso, né? Pode acontecer também na pessoa com obesidade. O ouvinte quer saber o seguinte: a banana é melhor consumi-la meio verdosa ou pode ser bem madura? Perfeito. Para quem tem, ele deve estar perguntando para quem tem uma condição especial, né? Ou para qualquer pessoa. Para quem tem uma condição especial, a banana verdosa, ela tem menos açúcar, vamos dizer assim, né? Ainda não está tão, né, docinha. A frutose dela ainda não se transformou tanto em glicose. Então, é indicado realmente para quem tem um aumento, né, um diabetes tipo 2, um pré-diabetes, consumi-la mais verdosa, sim, é um indicado. Mas para quem não tem nenhuma condição, pode consumir de qualquer forma. A gente tem até a biomassa da banana verde, né, que é maravilhosa. Você encontra receitas e é super fácil de fazer. Pega a banana verde mesmo, né, e faz essa biomassa. E é um substituto para fazer várias receitas, substituto até de farinhas, né, para fazer várias receitas, e altamente nutritivo, porque tem fibras, né, que ajudam a reduzir o índice glicêmico dos alimentos que você usa e ajudam a reduzir também a glicemia, né, que é o açúcar no sangue. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, Marcos Danta. Doutora, eu tenho 40 anos, moro aqui no bairro Frei Damião. Sempre tive uma alimentação muito... Na verdade, eu sempre comi de tudo. Mas meus exames é tudo normal. Colesterol, triglicerídeos, diabetes eu não tenho nada disso, entendeu? É tudo muito bom. Eu estou pesando 73 quilos. O médico disse que era preciso perder peso, que eu estou com gordura acumulada na barriga, mas o problema é que qualquer serviço que eu faça, eu fico muito cansada, entendeu? E eu durmo muito, eu tenho um sono muito grande. Quando eu deito no instante durmo, isso é normal? E minha mãe, ela não tem sono, ela está aqui do meu lado, escutando o programa, ela não tem sono, ela só toma remédio, mas mesmo assim não consegue dormir logo de imediato. E também ela se sente muito cansada, porque ela vem todo dia aqui para casa, tomar café e almoço, na mesma rua que eu moro. Mas ela fica muito cansada. Ela tem 64 anos. Abraço, Divânia. E aí, Cláudia? Bom dia, Divânia. Realmente, você me perguntou se era um problema, né? E eu acredito que seja um problema para você, sim. Você ficar cansada, né? E em todo canto, e sonolenta, realmente é um problema, porque pode afetar a sua vida normal. Por exemplo, seu trabalho. Você não falou com que você trabalha, mas se você trabalha, né, o dia todo, vamos dizer, 8 horas ou mais de 8 horas durante o dia, é muito ruim ficar sonolenta, né, e ficar cansada. Então, você não falou sua altura. A altura é importante para a gente saber se você tem excesso de peso ou não. Mas mesmo que você não... 72 quilos, vamos supor que você tem um pouco de excesso de peso, né? E esse peso e esse excesso de gordura corporal está mais concentrada no seu abdômen, então realmente é uma preocupação a mais. Por quê? Porque aí a gente já subentende que existe uma gordura visceral, que as vísceras estão por trás do abdômen, né? Que é também essa circunferência abdominal aumentada,
ela também, né, é um risco, ela constitui mais um Ela risco tem para 1,60 m, ela. 1,60 m, pronto, 73. Então, assim, pode ser que haja, né? Só que essa obesidade, o médico certamente se preocupou com a obesidade abdominal, né? Que é, como eu falei, um dos fatores que pode estar desencadeando isso e um dos fatores de risco para doença cardiovascular. Então, isso é determinado também, não é só isso que aumenta, mas a alimentação que você consome, ela pode estar diretamente relacionada a essa obesidade abdominal. Então, se a gente consome, por exemplo, muitos farináceos, né, alimentos que contêm farinha de trigo, né, entre outras farinhas, então realmente vai se acumular no abdômen, né? Não é só isso, né? E alimentos ricos em açúcar também. Então, se eu bebo muitos sucos com açúcar, né? A gente fala até assim, poxa, o suco, sim, o suco, ele não é tão bom, mas por que eu estou dizendo isso? Porque comer a fruta é muito mais benéfico, né? Então, você está comendo ali fibras, você está comendo vitaminas, minerais, né? Que vão melhorar o sono, que vão melhorar o cansaço, né? Fazendo o link com isso. Então, o sono é importantíssimo. Existe hoje, eu já falei aqui sobre o ciclo circadiano, que ele controla o nosso sono e a vigília, que é ficar esperto, acordado. Então, a gente precisa de um sono bom para ter esse ciclo circadiano controlado, porque ele é dependente de hormônios, né? E hormônios também controlam o nosso corpo. Então, se alimentar melhor, tá? Baixa esse guia de Vânia, né? O guia. Procure um nutricionista também para lhe ajudar, né? Que os nutricionistas são os especialistas nisso, né? Vão ver você de forma individual, né? Então, não é um grupo de população, não, é individualizada. Cada dia mais, né, a dieta tem que ser individualizada, tá? Então, tenta comer melhor, fazer a base de vegetais e frutas. A nossa ideia é o ideal mesmo, vamos dizer assim, seria chegarmos a 85% de vegetais na nossa dieta durante o dia, tá? E isso inclui proteínas vegetais também. Então, onde é que eu encontro proteínas vegetais? Feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né? Algumas folhas também. Então, existe todo um equilíbrio que você pode seguir aí. O que eu indico, assim, de primeira, reduza as quantidades do que você está comendo. E se você está comendo alimentos ricos em muito açúcar e gordura e farinhas, você reduz bolos, né? O que mais? Vamos lá. O que a gente consome? Bolachas. Então, poxa, eu vou ficar sem minha bolachinha seca. Gente, vamos fazer um período, né? Ou então reduz. Se eu como um pacote, meio pacote, uma colher, uma xícara, por exemplo, de chá cheia de bolacha, vamos comer menos. Então, a primeira dica é você reduzir a quantidade e tomar muita água, tá? Então, toma água. Você pode, por exemplo, eu vou lhe dizer para você multiplicar o seu peso por 35 ml d'água. Aí você vai ter a quantidade de água para tomar durante o dia. Então, tente chegar lá e saiba a quantidade de água que você está tomando. Muitas vezes, né, quando a gente começa a tomar a quantidade de água ideal, a gente melhora de vários fatores, dor de cabeça, às vezes até o cansaço mesmo que você está sentindo. Então, basicamente, para iniciar, você fazendo isso, né, a gente já consegue uma mudança muito legal. Mas não é normal, tá? Você ter cansaço, uma pessoa tão nova, né, e ter sono, né, assim, muito frequente, tá? Doutora Cláudia Helena, ela é nutricionista especializada em saúde cardiovascular, atende no Instituto Médico Ameno, no mesmo endereço da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9431-0681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, é um prazer estar aqui sempre. Onde é que as pessoas lhe seguem nas redes sociais, no Instagram? No Instagram. Qual o arroba? Cláudia Helena Com B. 2 N. Com 2 N. Com 2 E N. sem H. Sim, o Helena é especial, né? Sem sem H, H e 2 N, né? Coisas de mãe, né? Cláudia Helena, sem H, com 2 N's. B. B. Ok, obrigado, doutora. Eu que agradeço. 7h43.